Que bênção. O livro que a gente vai ler hoje, que Deus vai falar no nosso coração, é o livro de Lucas. O livro que a gente vai ler hoje é o livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo de número 8. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, eu gostaria que você pegasse em mãos a sua Bíblia, porque Deus quer falar ao seu coração. Eu quero que você entenda que o que está escrito na minha Bíblia está também escrito na sua Bíblia. E se você quiser mostrar essa mensagem para qualquer pessoa, aonde estiver uma Bíblia, o que eu vou ler para você vai estar escrito nela. Então, se você crê na palavra de Deus, se você é a pessoa que quer ser liberta através da verdade, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Deus, ele vai trazer conhecimento para a sua vida. E através dessa verdade, Deus, ele não vai deixar e nem permitir que o povo dele sofra por falta de conhecimento. Então, se você tem a sua Bíblia próxima a você, a mensagem que eu vou ler para você está no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo de número 8. E o título da palavra diz assim, ó. Predições referentes a João Batista. Então hoje, Deus vai trazer essa mensagem para o nosso coração e preste muita atenção, gente. Não deixa nada tirar a sua atenção nesse momento. Porque agora o único que vai trazer a sua atenção, que nós temos que focar nele, é Jesus. Lembra o que aconteceu com Pedro. Pedro teve fé para dizer, deixa eu ir contigo andar sobre as águas. Enquanto Pedro, ele andava sobre as águas, ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Na hora que ele deixou de olhar para Jesus e começou a observar a tempestade, as ondas, ele começou a submergir. Então não deixa nada tirar a sua atenção, nada. Ouça somente a palavra de Deus, porque é ela que vai trazer para a sua vida respostas e milagres. E no versículo 8 diz assim, ó. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Pastor, quem é esse aqui que estava exercendo o sacerdócio? Era Zacarias. Zacarias, ele trabalhava dentro da casa de Deus, na obra de Deus. Ele era um sacerdote. E a Bíblia diz que nesse dia, ele exercendo a função dele diante de Deus, no sacerdócio, coube por sorte, ele entrar no santuário para acender, para queimar, o incenso. Então, era a vez dele, chegou a vez dele, de entrar no santuário para acender o incenso. E a Bíblia diz que nesse momento, enquanto Zacarias, ele entrou no santuário para queimar o incenso diante de Deus, a Bíblia diz que o povo ficou do lado de fora, orando. Então, para você entender, o sacerdote entrou no santuário para queimar o incenso. E o povo ficou do lado de fora orando por ele. Orando por ele. E aqui você vê o que Deus ele quer fazer na nossa vida. Hoje eu estava falando para as pessoas na igreja de uma coisa muito interessante. Muitas pessoas até dizem, pastor, se eu visse, eu ia acreditar. Se eu visse, eu acreditaria. Mas a Bíblia diz assim, ó, felizes não são aqueles que viram, mas a Bíblia diz que felizes são aqueles que não viram e creram. Porque às vezes a gente pensa, pastor, mas se eu visse, eu ia acreditar. Eu vou te mostrar na Bíblia que a pessoa que tem um coração incrédulo, mesmo se ela vê, ela não vai acreditar. É por isso que Deus ele quer que você ouça e que você acredite.
Ele quer que você ouça e que você abra o seu coração para receber. Por que disso, pastor? Olha o que diz a Bíblia, gente, a Bíblia Sagrada. Diz assim, ó, versículo 12. Versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo. Olha para você ver. Apareceu para Zacarias lá dentro do templo, lá dentro, aonde ele foi acender o incenso. Apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar no incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha isso, gente. Zacarias, ele entrou no templo para acender o incenso. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ó, você já ouviu essa frase, né? Pessoas, quando acontece algo ruim, as pessoas até falam, né? Tava na hora errada e no lugar errado. Quando acontece algo ruim, quando acontece um acidente, quando a pessoa perde a vida ou acontece algo ruim, as pessoas lá fora dizem, né? Estava na hora errada e no lugar errado. Só que aqui foi diferente o que aconteceu com Zacarias. Zacarias, por sorte, foi o dia dele entrar lá no templo para apresentar e queimar o incenso. E nesse dia, que nem ele sabia que foi por sorte, era o dia que o anjo ia aparecer. Por quê, pastor? Deus, ele tem hora, dia e tempo marcado para tudo. Para tudo. Deus tem o dia e o tempo. Ele já tem esse dia e o tempo. E esse dia que o anjo ia aparecer, por sorte, Zacarias entrou. E a Bíblia fala que quando Zacarias ele viu o anjo do lado do altar, aonde ele ia queimar o incenso, quando ele viu aquele anjo, ele ficou com medo, ele temeu, ele ficou com medo na hora. Imagina uma pessoa tremendo. Imagina uma pessoa com medo. Era Zacarias. Porque ao pensar dele, eu vou lá acender o incenso e vou voltar. E lembre que o povo estava do lado de fora orando. Mas quando Zacarias entrou do lado do altar, onde ele ia queimar o incenso, tinha um anjo parado. E ele temeu, ele teve medo. Mas quando ele teve medo, o anjo disse para ele: Zacarias, não temas. Porque eu estou aqui para trazer para você uma boa nova. A sua mulher, Isabel, ela vai ter um filho. Ela vai te dar um filho. As suas orações, filho, foram ouvidas. Imagina agora, gente. Pensa aí, você que está me ouvindo agora e vendo. Imagina essa situação, esse momento. Você aí agora, não sei se você está no quarto, na sala, do lado de fora, dentro do carro, não sei onde você está. Mas imagina agora, você nesse exato momento, aparecer um anjo na sua frente e falar para você assim, ó, mulher, homem, as suas orações foram ouvidas. Eu estou aqui para determinar a vitória sobre a sua vida hoje. Imagina isso. Agora imagina a felicidade que você está. Porque o anjo acabou de falar para você que a sua oração foi ouvida. E ele só foi enviado ali para te trazer a resposta das suas orações. Como você não ficaria, né? Eu tenho a certeza que você está aí agora, pastor, ficaria muito feliz. Pastor seria a pessoa mais feliz do mundo. Pastor ia abraçar essa oportunidade. Isso é muito bom. Falar é muito fácil. Muito fácil. Mas a questão é na hora. O que você faria? O que você faria? Porque Deus hoje, Ele me trouxe aqui para falar para você que as suas orações foram ouvidas.
Deus me trouxe aqui hoje nessa live para dizer para você que aquilo que você pediu a Deus em oração vai se cumprir e vai se realizar sobre a sua vida. Quando você ouve isso, seu coração enche de alegria. No seu rosto começa a aparecer um sorriso sozinho. Sozinho. Mas a questão é o que você vai fazer depois dessa palavra. Porque Zacarias, ele orava a Deus, pedindo a Deus esse projeto. Porque se você for ler uns versículos antes, você vai ver que Zacarias e a mulher dele eram tementes a Deus. Só que a Bíblia fala que a mulher dele era estéril. A mulher dele era estéril. Ele era avançado em dias e a mulher dele também. Então a gente vê uma situação que existe muita coisa para acontecer. E às vezes você passa por uma situação tão difícil que você mesmo até começa a dizer, mas tem tanta coisa para acontecer, tem isso, tem esse problema, tem essa porta fechada, tem fulano que fala isso. Mas pastor, por que o senhor está dando todos esses exemplos? Porque o que eu vou ler para você aqui é o que acontece com muitas pessoas. Tem muita gente que ora, ela tem fé para pedir, mas tem muitas pessoas que não têm fé para receber. Não tem fé para receber. Como assim, pastor? Tem fé para pedir, mas não tem fé para receber. Tem isso? Sabe por que eu digo isso para você? Olha o que diz a Bíblia Sagrada, gente. É o que diz a Bíblia. O que eu trago para vocês aqui é o conhecimento da palavra. Se Deus ele fala que o povo sofre por falta de conhecimento, é porque as pessoas não estão tendo um conhecimento. Qual conhecimento é esse? É o conhecimento da Bíblia. E por não conhecerem a palavra, estão sofrendo. Mostrei para vocês em lives anteriores que às vezes a pessoa pensou que era só fé. Pastor, é só ter fé, é só sonhar que o milagre acontece. Não. Para você chamar a atenção de Deus para o milagre acontecer, você tem que ter obras, não fé somente. Porque a fé sem obra é morta. Eu mostrei para vocês em lives anteriores a essa. Então o que Deus está fazendo com você em todas as lives é abrindo o seu campo de visão. É abrindo os seus olhos espirituais. Para que você possa entender. E entendendo, você possa chamar a atenção de Deus. E chamando a atenção de Deus, a sua vida mude o mais rápido possível. Porque Deus ele quer mudar a sua vida. Mas para ele mudar, você tem que ouvir e praticar. Você tem que ouvir e obedecer. Você tem que ouvir e aceitar. E olha o que diz a palavra de Deus continuando. Olha isso, gente. Não sou eu que estou dizendo. Está no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo de 8 em diante. Mas continuando, diz assim, ó. Repetindo o versículo 13. Disse, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha isso, o anjo falou para ele. O anjo falou para ele. A tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então o anjo veio só para falar para ele: filho, a sua oração foi ouvida. E Isabel, a sua mulher, vai te dar um filho. E o nome dele vai ser João. Então o anjo veio para dizer para ele o que vai acontecer. Porque a gente fica assim, ô pastor, eu queria que Deus ele falasse comigo. Às vezes Deus fala, só que você não tem a fé de receber. Então Deus fala e você nem percebe. Você nem percebe. E não percebendo, você perde a bênção. Mas pastor, eu tenho ouvidos, mas eu não ouvi a hora que Deus falou, para você entender o que Jesus disse. O povo tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos e não veem. Por mais que enxergam, por mais que ouçam o que as pessoas dizem, mas quando eu falo que é Deus, eles não ouvem. E quando eu apareço para eles, eles não conseguem me ver. Eles não conseguem. E foi o que aconteceu com Zacarias. Eu quero que você preste atenção nessa mensagem para não acontecer com você o que aconteceu com ele. Olha o que a Bíblia diz, gente. Olha o que a Bíblia diz. Para você entender que Deus ele não quer que você argumente. Ele não quer que você argumente. Ele não quer que você justifique.
Deus não quer justificativa. Ele quer obras, ele quer que você chame atenção, ele quer que você creia. Ele quer que você creia. Eu preguei para vocês aqui sobre Pedro. Jesus pegou o barco de Pedro emprestado e Jesus pregou em cima do barco. Depois Jesus pregou o barco, Jesus falou para Pedro, Pedro, faz ao largo, lança a rede ao mar. E Pedro foi justificar dizendo, mestre, eu pesquei a noite inteira, estou cansado, já lavei as redes, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede novamente. Para você entender, gente, Jesus ele não perguntou para Pedro se ele estava cansado, se ele tinha lavado as redes. Jesus já tinha visto isso tudo. Jesus já sabia que ele foi pescar e voltou sem nada. Jesus viu ele lavando as redes. Jesus viu que ele estava cansado. Mas Jesus falou para ele, lança a rede. Não perguntou para ele outra coisa. Só falou, lança a rede. Lança a rede. Foi o que Jesus te pediu. Lança a rede. E às vezes Jesus ele fala com a gente, como Deus enviou esse anjo para Zacarias, para falar para ele, Zacarias, a sua oração foi ouvida. A sua mulher vai te dar um filho. E você vai colocar o nome dele de João. E mesmo a gente ouvindo isso, parece que a gente é surdo. Quando eu falo surdo, é espiritual. Espiritual. Porque às vezes a pessoa não consegue entender o que Deus fala. Olha o que aconteceu depois de Zacarias ter ouvido o anjo falar para ele que a oração foi ouvida e que ele teria um filho. Olha isso. Versículo 14. Em ti, o anjo continuando dizendo, né? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, que era o nascimento de João, que era o filho dele. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá. Olha o anjo explicando para ele, hein? Falando que o filho dele ia nascer, que ia trazer alegria para muitas pessoas. E tá falando para ele como que ele ia cuidar do filho. Porque até o nome foi dado. Até o nome foi dado. E falou assim mais, ó. Pois ele será grande diante do Senhor. Grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo. Já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Agora, olha o anjo conversando com Zacarias, gente. Isso aqui é um anjo conversando com ele. O anjo apareceu e conversou com ele. Porque a gente fala, né? Ah, se um anjo aparecesse e falasse comigo, eu ia tomar posse, eu ia receber. Você está ouvindo aqui um homem que recebeu a visita de um anjo, conversou com o anjo, e você vai ver o que aconteceu. Se você tem que crer em alguma coisa, creia na palavra, gente. Creia na palavra. Creia no Evangelho. Creia na Bíblia Sagrada. Porque mesmo Zacarias ouvindo tudo isso, para você ver, em momento nenhum, o anjo falou sobre a esposa dele ser estéria, sobre ele ser de idade, sobre a esposa dele ser de idade, nada. O anjo só veio para falar para ele, Zacarias, Isabel, sua mulher, vai te dar um filho, você vai ser pai. E você vai ser pai de um dos homens grandes, porque ele vai converter o coração de muita gente. Ele vai preparar o caminho para o Senhor, porque esse João aqui foi o João que preparou o caminho para Jesus. Então você está vendo um anjo falando com ele o que vai acontecer. Falando que o filho dele vai ser cheio do Espírito Santo já dentro do ventre. Mas mesmo ele ouvindo tudo isso, é às vezes o que acontece com a gente. Deus ele fala conosco através da palavra, que é da Bíblia. E às vezes a gente não percebe que é Deus que está falando. Porque olha o que aconteceu com Zacarias. Olha isso, gente. Versículo 18. Depois dele ter ouvido tudo isso, olha que Zacarias perguntou.
Então perguntou Zacarias ao anjo. Olha isso, gente. Olha isso. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho. Olha isso. E a minha mulher é avançada em dias. Qual foi o momento que o anjo perguntou para ele a idade dele? Qual foi o momento que o anjo enviado de Deus perguntou qual era a idade da esposa dele? Em que momento o anjo falou que precisava da idade ou da saúde ou de alguma coisa? O anjo falou para ele o que vai acontecer, o que ia acontecer. É o que Deus fala com você toda noite na live, o que vai acontecer. Mas a gente é tão pequeno. Parece que os nossos ouvidos espirituais estão tampados. Porque a gente só consegue ouvir palavras, mas não consegue absorver nada. Foi o que aconteceu com Zacarias. O anjo falou com ele, mas parece que ele não entendeu nada. Parece que não entendeu nada. E assim somos nós nos dias de hoje. Deus fala e parece que a gente não consegue entender nada do que Deus está falando. Se a gente não consegue entender, como que a gente vai conseguir tomar posse? Se a gente não consegue entender o que Deus está falando com a gente, como que a gente vai receber alguma coisa? Se Deus ele fala, a gente não consegue receber a palavra dele, como que a gente vai tomar posse do impossível? Como? E o que eu estou lendo para você está na Bíblia para você. Na Bíblia. O anjo terminou de falar para ele e ele vai e faz uma pergunta para o anjo. Anjo, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu e minha mulher é velha. Olha, ele colocando dificuldade. Um homem que orou a Deus pedindo para que desse para ele um filho, mesmo sabendo, Zacarias sabia que a mulher dele era estéril. Zacarias sabia que ele, a mulher, era velha, mas mesmo assim ele pediu para Deus um filho. E quando Deus traz a resposta, a primeira coisa que ele fala é um argumento, dizendo: eu sou velho e minha mulher é velha. Gente, tá entendendo que só a fé não vai trazer para a sua vida um milagre? Só a fé não, gente. Porque você tem que mostrar para Deus as obras. Porque as obras que vai trazer o poder de Deus. E é o poder de Deus que vai realizar o projeto que você falou para Deus através da fé, que é a visão que você tem. Zacarias de frente é um anjo. O anjo falou para ele: você vai ter um filho. Isabel, sua mulher, vai te dar a luz a um filho homem. E você vai colocar o nome dele de João. O anjo falou para ele tudo o que ia acontecer. E agora ele, que orou a Deus pedindo um milagre, ele que orou a Deus pedindo um filho, recebeu a resposta. E está colocando dificuldade dizendo: eu e minha mulher é velha. Olha aí, ó, é a palavra de Deus, ó, repetindo. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho. Olha isso, ele falando para o anjo: eu sou velho e minha mulher também avançada em dias. O anjo acabou de falar o que vai acontecer, que ouviu a oração dele. E ele colocando dificuldade. E às vezes a gente é assim. Deus fala e nós colocamos dificuldade. Igual hoje. A minha fé é tão grande que eu estou dizendo para você, através do nome de Jesus, você está curado. Você está curada. Sua família está curada. E ouvindo isso, às vezes a gente fala assim: mas pastor, o senhor está falando que eu estou curada, mas você não sabe o que o médico falou. Que eu estou doente e vou viver o resto da minha vida dependente de remédio. Tá vendo aí? Você consegue entender o que eu estou querendo passar para você? É igual agora, Deus, eu estou aqui agora para determinar em nome de Jesus, a porta de emprego está aberta, você vai prosperar, você vai ser feliz, você vai dar o melhor para a sua família. Aí sabe o que a nossa mente fala? É porque o pastor Jefferson, ele não sabe a condição que eu estou vivendo. Eu estou desempregado, estou passando necessidade, estou passando uma luta, estou vivendo o deserto. Tá vendo?
Deus fala. Nós até pede para Deus, mas na hora de receber, nós quer colocar dificuldade. Nós quer colocar um empecilho. Nós dificultamos. Nós dificultamos. Nós dificultamos. A questão não é quem está falando. Deus ele pode usar quem ele quiser. A questão não é quem está falando. A questão é quem está ouvindo e quem recebe. A questão é quem está ouvindo e quem está tomando posse. Essa é a diferença. Porque quem faz milagres na sua vida é Deus. Ele usa quem ele quiser. Ele não usou uma jumenta para falar com Balaão? Uma jumenta, gente. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Para você entender o exemplo, Deus usa quem ele quiser. A questão é quem vai ouvir a palavra de Deus. Quem vai receber a palavra de Deus? Quem vai tomar posse da palavra de Deus? Porque para pedir é muito fácil, gente. Entenda isso. Para pedir é muito fácil. Você sabe que é fácil. Zacarias pediu. Ele sabia que ela era velho, pediu a si mesmo. Ele sabia que a mulher dele era velha, pediu a si mesmo. Sabia que a mulher dele era estéril, pediu a si mesmo. Mas na hora de receber, ele está falando para Deus que ele é velho. Como se Deus não soubesse. Como se Deus ele precisasse disso. Deus ele faz o que ele quiser, não importa a sua idade, não importa se você é conhecido, não importa o grau de escolaridade que você tem, não importa o que o médico falou, não importa o que o juiz falou, não importa o que o advogado falou, não importa o que os seus familiares falaram. Deus ele faz o que ele quer. A questão é, tem alguém que está me ouvindo? Tem alguém que aceita? Tem alguém que vai viver a fé? Essa é a verdade. Essa é a verdade. E a palavra de Deus diz mais, gente. Olha isso, o que eu estou mostrando para você é Bíblia. Isso aqui é Bíblia, gente. Está dentro da Bíblia. Tem coisas que eu leio aqui para a pessoa que a pessoa fala assim, mas isso aqui estava na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia o que eu estou te mostrando. Na Bíblia, gente. E olha isso. Olha mais. Perguntou Zacarias ao anjo, como sabereis, pois, eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Olha o que o anjo teve que responder para ele, gente. Olha isso. E não precisava disso, tá? Não precisava disso. Não precisava. Não precisava disso. Mas olha o que o anjo falou para ele. Olha o que o anjo disse. Respondeu-lhe o anjo. Eu sou Gabriel. Olha o que o anjo teve que falar para ele. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Olha isso, gente. O anjo teve que falar assim, Zacarias, eu não sei se você entendeu a primeira vez que eu falei com você, eu não sei se você entendeu, mas eu vou falar para você quem eu sou. Eu sou Gabriel, filho. Eu assisto diante de Deus. Passou o que assistir? Gabriel falou assim, ó. Eu estava junto com Deus quando você fez a sua oração. Eu estava lá junto com ele quando você pediu para Deus um milagre de um filho. Mesmo sabendo que a sua mulher é estéril. Mesmo os dias passando, porque o dia não para. Eu sou Gabriel. E eu fui enviado para trazer para você boas novas. E olha isso. Todavia, para você entender o que acontece quando a pessoa deixa de acreditar. Zacarias não acreditou, gente. Ele não acreditou. E as pessoas vão falar assim, mas pastor, como é que Deus faz um milagre na vida dele se ele não creu? Gente, existe uma diferença aqui muito grande. Tem às vezes a pessoa fala assim, ô pastor, então eu vou fazer como Zacarias, não vou acreditar não, Deus vai fazer na minha vida. Não, gente, entenda uma coisa. Existia naquele lugar uma promessa. Você tem que entender isso. A palavra de Deus ela não volta atrás e não cai por terra. Então existia uma promessa aqui. É por isso que o milagre aconteceu.
Não pense em você que você vai ser incrédulo, não vai acreditar e Deus vai fazer um milagre na sua vida, não. Hoje, você recebe um milagre através da obediência. Porque quando você obedece a Deus, você apresenta para Ele obras. Obras são frutos. E é o fruto que chama a atenção de Deus. Porque é pelo fruto que Deus vai te conhecer. Pelo fruto que Ele vai te conhecer. É pelas obras. Obras é o fruto. Então, pelo fruto conhecereis a árvore. Conhecerei a árvore. Então, você chama a atenção de Deus através de fruto, que é obras. Olha o que a Bíblia diz, porque o que aconteceu com ele quando ele deixou de acreditar. Escuta isso aqui, ó. Respondeu-lhe o anjo, sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer boas novas. Versículo 20. Todavia ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham realizar-te. Por quê? Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Então não sou eu que estou dizendo que Zacarias não creu. Não sou eu. É a Bíblia que fala. Foi o anjo que falou para ele. Zacarias, você vai ficar mudo. Para você entender. Zacarias ficou mudo. Porque ele não creu. Ele não acreditou na palavra do anjo. Que foi enviado por Deus para trazer para ele boas novas. Ele não acreditou. Para você entender, gente, eu vou repetir de novo. Um homem que orou a Deus pedindo para Deus fazer um milagre. Um homem que sabia todas as situações dele ser velho, a esposa dele ser avançada em dias e ela ser estéril. Mesmo nessa condição, ele orava a Deus pedindo um milagre. E quando Deus envia a resposta, o homem não crê. Dá para acreditar nisso, gente? Uma pessoa que pediu um milagre, a resposta veio e ele não creu. Às vezes acontece isso com a gente. Não vou dizer às vezes, não, muitas das vezes. Nós pedimos para Deus um milagre e quando Deus fala que vai fazer, nós não acreditamos. Porque a gente vai apresentar para Deus as dificuldades. Nós vamos falar para Deus, Senhor, mas olha, tem isso aqui, tá? Mas Deus, tem isso ali, tá? Mas Deus, tem aquilo lá, tá? Mas Senhor... Qual foi o momento que Deus ele perguntou alguma coisa, gente, de dificuldade? Como se existisse empecilho para Deus operar na nossa vida. Não existe empecilhos para Deus operar. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Deus pode fazer tudo, mas somos nós que deixamos de acreditar que Ele pode fazer. Somos nós que deixamos de acreditar. Nós deixamos. Então Zacarias, ele orou pedindo. E quando a resposta veio, ele não acreditou. Mas aqui nós estamos falando de uma promessa, tá? Que promessa é essa, pastor? Nós estamos falando aqui de João que viria ao mundo. O mesmo João que preparou o caminho para Jesus. O mesmo João que ele pregou dizendo, né? Após mim virá alguém que eu não sou digno de atar nem as sandálias do pé dele. O mesmo que batizou Jesus. O mesmo que batizou Jesus. Então é esse João aqui. É esse João. Então tinha promessa. Por isso que aconteceu. Porque se não fosse promessa, meu irmão, Zacarias não tinha recebido era nada. Nada. Mas pela promessa de vir ao mundo João, que sobre ele teria o espírito de Elias, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Então não pense em tentar fazer igual ele fez, tá? Não tente fazer igual ele fez. Porque aqui tinha promessa de João vir à terra. Pastor, como que eu vou receber? Se você for incrédulo, você não recebe. Se você não tiver a fé que chama a atenção de Deus, você não recebe. Pastor, Deus é mau? Não. Está escrito na Bíblia como você tem que fazer. Se você quer receber, faz a vontade de Deus. Não é assim quando o médico te pede? Você está sentindo dor, você vai no médico, o médico fala, você tem que fazer isso, isso e isso. A receita dos remédios é isso, isso e isso. Você acha que o médico vai te obrigar a tomar alguma coisa? Não. Você sabe que você tem que tomar. Porque se você não tomar, você vai continuar sentindo dores. A mesma coisa para você receber o milagre está aqui, ó. A receita é a Bíblia, tá? A receita
é a Bíblia. Deus vai me obrigar, pastor? Não. Do mesmo jeito que o médico não vai te obrigar a tomar o remédio. Porque depois que você sai do consultório do médico e vai para sua casa, você pode fazer o que você quiser. A mesma coisa é a Bíblia. Eu estou lendo para você. Mas quando a live acabar, você que vai determinar se você vai colocar em prática ou não. É você que vai determinar. A receita está aqui, ó. Ela está aqui. Então Deus está mostrando para você o que você tem que fazer para chamar a atenção de Deus. E uma das coisas que você não pode fazer é ser uma pessoa incrédula. Uma pessoa que pede e quando Deus ele fala, você não recebe. Porque você está querendo apresentar argumentos, dificuldades. Você está colocando pedras para você mesmo tropeçar. E para terminar a mensagem diz assim, ó, olha isso. Repetindo, né? Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de tanto que se demorava no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava ele por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Para você ver como que é interessante. Ele entrou até o santuário, o povo estava do lado de fora esperando, né? Orando por ele. E ele demorou tanto que o povo ficou admirado. Ele deve ter uma visão lá dentro, alguém deve acontecer alguma coisa. E quando ele saiu para fora, ele não pôde falar nada. Por causa da incredulidade dele, o anjo fez ele ficar mudo. E o anjo falou para ele assim, ó, você só vai falar de novo no dia que você vê cumprindo tudo aquilo que eu falei para você. Então, quando ele saiu lá para fora, ele saiu fazendo acenos, né, com as mãos, porque ele não podia falar. Ele não podia mais falar. E ele não falava mais por causa da incredulidade. Não seja uma pessoa incrédula, gente. Não coloque dificuldades. Para Deus não existe dificuldades. Para nós existe dificuldades. Existe uma barreira ali, uma situação aqui. Igual ele falou, eu sou velho, minha esposa é avançada em dias. Minha esposa é estéria. Para Deus não tem isso, gente. Para nós existe isso, mas para Deus, não. E eu estou falando para você de um homem que orou a Deus pedindo a Deus um milagre. E quando Deus enviou um anjo para falar para ele, vai acontecer o que você me pediu, e ele não recebeu. Ele não creu. E eu não falo que ele não creu, não é porque eu estou falando, não. É o que a Bíblia diz. Então não seja essa pessoa que pede e quando Deus fala, não recebe. Seja a pessoa que tem fé para pedir, mas quando Deus falar, você tenha fé para receber. Não tenha só fé para pedir e quando Deus falar, você ser uma pessoa incrédula. Não, não faça isso. Tenha fé para pedir e tenha fé para receber quando Deus falar com você. E quando Deus falar com você, não argumente, gente. Como Pedro argumentou. Estou cansado, trabalhei a noite toda, tentei várias vezes, lavei a rede, não peguei nada. Não dá argumento. Não dê justificativas. Quando Deus falar para você, como ele falou com Zacarias através do anjo, eu ouvi as suas orações. O milagre vai acontecer. Não dê justificativa como ele também deu. Mas eu sou velho, minha mulher também ela também é estéril. Não fale isso, gente. Só fala com Deus, Senhor, eu tenho fé para pedir. E através da tua palavra, eu também tenho fé para receber. E Deus vai te abençoar. Não seja uma pessoa incrédula. Seja uma pessoa que recebe a palavra de Deus. Porque Deus está abençoando a sua vida hoje. Você crê na palavra de Deus? Você crê no Evangelho de Cristo? Porque eu só vim aqui para ler para você a Bíblia. Para trazer para o seu coração conhecimento. Pastor, o senhor é algum sábio? Eu não sou nada, gente. Eu só estou aqui trazendo para você a verdade. A palavra de Deus. Só isso. Mais nada. Só isso. Porque através da Bíblia, gente,
através da Bíblia. E eu tenho a certeza que Deus vai mudar a sua sorte. Você só vai continuar sofrendo se você ouvir a palavra de Deus e continuar fazendo tudo errado. Mas se você ouvir a palavra de Deus, nunca mais você sofre. Nunca mais você sofre. Nunca mais você vai sofrer. Você recebe essa palavra? Você toma posse dessa mensagem? Não dê justificativa. Eu quero que você fale ao seu coração agora, né? Você pense em você mesmo e fala com Deus assim, ó. Deus, eu não vou me justificar mais não, Senhor. Eu quero ter a fé de pedir, mas eu também quero ter a fé de receber a tua palavra. Porque quando Deus ele quer falar, gente, ele usa qualquer pessoa. Ele usa quem ele quiser, gente. Quando eu falo para você que ele usa quem ele quiser, ele usa quem ele quiser. Não importa a situação que tiver. Deus pode usar uma pessoa que está dormindo na rua, meu irmão, com a vida toda destruída. Deus pode tocar naquela pessoa, levantar aquela pessoa no meio da rua para falar para você assim, ó. Deus está dizendo para você, sua vida muda hoje. Se Deus usar aquela pessoa, meu irmão, a sua fé tem que estar ligada. Ela tem que estar ligada. Porque você pediu, ele te viu. Aí a sua cabeça fala assim, mas não é possível. Esse homem aí tá falando? Quem é ele para falar comigo? Aí nós vai querer argumentar com Deus. Até a pessoa que Deus usa, a gente tá querendo argumentar, gente. Como se fosse a pessoa que vai fazer milagre. Quem vai fazer milagre é Deus, gente. Ele só tá usando para falar, eu te ouvi e eu vou te abençoar. Recebe essa palavra hoje. E não duvide. Não duvide no seu coração, mas creia. Fala para Deus, Senhor, eu não vou duvidar. Pelo contrário, eu vou crer de todo o meu coração. Glória a Deus, gente. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. E nesse momento eu queria que todo mundo digitasse, né? Você já pensou? Eu quero que você digita nos comentários, gente, falando. Mas digita com fé. Eu não duvidarei. Mas com fé eu quero que você digite. Eu não duvidarei. Coloque assim. Eu não duvidarei. Eu não duvidarei. Porque Deus não quer a fé só de pedir. Ele quer que você peça. Mas ele também quer que você tenha fé para receber. Olha, a irmã Rosilene, eu não duvidarei. Carmelina tá aqui, ó. Também não duvidarei. Jucineide, eu não duvidarei. Renato também. Elisângela. Vamos lá, gente. Digita com fé. Eu não duvidarei. Às vezes parece uma coisa simples, né? Aí o pastor tá falando para me digitar, mas não vai acontecer nada. Gente, só obedece, gente. Só obedece, só. Não é para obedecer a mim, não. Eu quero que você creia no que você está digitando. Eu quero que você creia, só isso. Irmã Cíntia também colocou, eu não duvidarei. Só isso. Parece uma coisa simples, gente. Mas Deus está vendo fé nisso. Deus está vendo fé nisso. Porque você não é só um ouvinte. Deus não quer ouvinte, não. Porque o que mais tem no mundo é pessoas que ouvem. Um dia eu ouvi alguém falando assim, pastor, a Bíblia fala que Deus disse que vai voltar quando a palavra dele for anunciada por todo mundo. A palavra foi anunciada mesmo, mas só ouvinte. A palavra que Deus está dizendo que vai ser anunciada é as pessoas que vão ouvir, mas não vai ser só ouvintes, serão ouvintes e praticantes, porque ouvintes é o que mais tem, pessoas que só ouvem. Deus quer pessoas que ouvem e praticam. Deus quer pessoas que ouvem e servem. Deus quer pessoas que ouvem e usam a fé. Deus quer pessoas que ouçam e coloquem em prática o que ouviram. Deus quer pessoas que ouçam e sejam salvas pela palavra que ouviram. É o que Deus quer. Maria de Nazaré também digitou aqui, que